Fala pessoal! No vídeo de hoje nós falaremos sobre a maior tragédia do sistema prisional brasileiro, o massacre do Carandiru. Mas antes de começarmos o vídeo, já senta o dedão aí no like, se inscreve no canal e ao final do vídeo deixa um comentário dizendo o que achou do vídeo. Você já era nascido quando isto aconteceu? Sabia desse massacre? Deixa aí nos comentários. É uma cidade do crime cravada no coração da cidade de São Paulo. 7.000 assassinos, traficantes, assaltantes, estupradores e estelionatários moram nos imensos pavilhões do Presídio da Morte. O massacre do Carandiru, como ficou conhecida a Casa de Detenção de São Paulo, ocorreu em 2 de outubro de 1992 e é um dos eventos mais trágicos da história recente do Brasil. O episódio, que culminou na morte de 111 presos na casa de detenção, expôs as duras condições do sistema penitenciário e gerou comoção nacional e internacional. O incidente marcou um divisor de águas na segurança pública e no tratamento de detentos no Brasil, trazendo à tona temas como violência policial, direitos humanos e os desafios do sistema prisional. Nesse vídeo, vamos explorar o contexto que levou ao massacre, os detalhes do motim, as lideranças envolvidas e as consequências e o impacto desse evento até os dias de hoje. Ultrapassar os portões do Carandiru é entrar no mundo do crime. Os presos ficam soltos durante todo o dia, vigiados por guardas desarmados. Salário mensal de R$500. O que vale dentro dessas muralhas é a corrupção, a lei do silêncio e a violência das quadrilhas que dominam o tráfico de drogas e um comércio ilegal que envolve até um prato de comida ou o direito de viver numa cela. O início dos anos de 1990 foi um período tenso para o Brasil, marcado pela escalada da violência urbana, pelo aumento da criminalidade e por uma crise no sistema penitenciário. Na época, o Carandiru era o maior complexo prisional da América Latina, com capacidade para cerca de 3.000 detentos. Contudo, no dia do massacre, o presídio abrigava mais de 7.000 presos, vivendo em condições desumanas, com alimentação precária, instalações insalubres e praticamente sem assistência médica. Os presos viviam em um ambiente de degradação e opressão, o que tornava o sistema uma bomba relógio. Dentro desse cenário caótico, os conflitos eram frequentes, tanto entre os próprios detentos quanto com os agentes penitenciários. Em meio a essa instabilidade, facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, começavam a se formar como uma resposta às condições abusivas e à repressão dos agentes. Esses grupos ainda estavam em seus estágios iniciais de organização, mas já sinalizavam a possibilidade de revoltas e rebeliões. Na quarta-feira, um assaltante foi espancado e esfaqueado pela quadrilha rival. Os guardas vão procurar armas e toques. Uma das coisas que mais impressionam na cadeia é a velocidade com que a informação corre. A revista do Pavilhão 5 vinha sendo mantida sob o mais absoluto sigilo. Antes mesmo dos guardas entrarem nas celas, os presos já tinham jogado lá de cima vários flagrantes, como essas 2 facas, utilizadas por matadores profissionais, ou essas outras de pedaços de ferro das grades da própria cela. A escuridão dos corredores torna o ambiente ainda mais hostil. As celas são cubículos onde chegam a morar até 8 criminosos. A busca não poupa nada. Rasga-se travesseiro, colchão, manda-se retirar até a gase de ferimento.
Pode parecer excesso, mas aos poucos vai se revelando que o perigo está por todos os lados. Um gancho guarda encontra um facão improvisado na caixa de luz. De dentro de um cano de água, outros 2 facões. Mais adiante, os seguranças desconfiam de outro cano. É aquela tá entalada ali na coisa. E de lá saem mais 2 armas. Ala dos presos religiosos. A parede é quebrada. Pedaço a pedaço. Até ser encontrada uma marreta improvisada. Debaixo da espuma, outra marreta. Um pedaço de madeira com um cano de ferro na ponta. Algumas ainda têm a marca de sangue. O requinte da crueldade vai sendo recolhido. Uma machadinha com uma tesoura aberta na ponta. Facas pontiagudas, enferrujadas. Adaga. Marreta. No dia 2 de outubro, uma briga entre 2 presos do Pavilhão 9, o mais lotado e violento do Carandiru, desencadeou um motim. A situação rapidamente fugiu ao controle, com os presos bloqueando entradas e se armando com objetos improvisados. A motivação imediata era a resolução de uma rixa entre os detentos, mas ao longo da revolta, os presos passaram a exigir melhores condições e o fim dos abusos diários. A direção do presídio acionou a polícia militar para conter o motim, mas ao invés de tentar uma negociação prolongada, optou-se por uma intervenção violenta. A ausência de protocolos de contenção e o despreparo das autoridades para lidar com uma rebelião dessa magnitude criaram um clima de tensão que culminou no desfecho trágico. A operação de contenção foi comandada pelo coronel Ubiratã Guimarães, que, com o aval do governador de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho, autorizou o uso de força letal. Mais de 300 policiais militares entraram no Pavilhão 9 fortemente armados com fuzis, pistolas e escopetas. A intervenção foi rápida e brutal, deixando um rastro de morte e ferimentos graves. No total, 111 detentos foram mortos, muitos deles alvejados enquanto tentavam se render ou se refugiar em suas celas. A operação não respeitou normas de direitos humanos ou procedimentos de contenção apropriados para situações de motim. A maioria dos presos estava desarmada e muitos morreram sob circunstâncias que indicavam abuso de força e execução sumária. O massacre do Carandiru foi marcado por decisões controversas e pela ausência de liderança que prezasse por uma negociação pacífica. O coronel Ubiratã Guimarães, responsável direto pela operação, foi julgado e condenado a 632 anos de prisão em 2001, mas a condenação foi posteriormente anulada em 2006. As ordens da invasão e da repressão direta, no entanto, vinham de uma hierarquia política superior, com o governador Luiz Antônio Fleury Filho endossando a ação policial, apesar dos riscos. Dentro do Carandiru, as lideranças de facções não tinham a organização e a força que adquiririam nos anos seguintes, mas eram formadas por grupos que buscavam manter a ordem interna. Esses líderes informais tentaram negociar uma solução pacífica, mas foram ignorados e a opção da força acabou sendo prevalente. O massacre gerou uma onda de indignação nacional e repercutiu internacionalmente. Organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch condenaram o ocorrido, denunciando o uso excessivo de força por parte da polícia e a negligência do Estado. A opinião pública ficou dividida, com uma parcela da população apoiando a ação policial como um mal necessário e outra repudiando a brutalidade com que a situação foi tratada. O episódio expôs a realidade do sistema penitenciário brasileiro, estimulando o debate sobre os direitos dos presos e as condições desumanas que persistiam. Além disso, o massacre marcou o início de uma transformação nas facções criminosas, como o PCC,
que se estruturaram com o propósito de controlar o sistema penitenciário não só de São Paulo, mas de todo o país. Os processos judiciais relacionados ao massacre foram longos e polêmicos. Em 2001, o coronel Ubiratã foi condenado, mas após recursos, foi absolvido em 2006. Em 2013, em um novo julgamento, 73 policiais foram condenados, com penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão. No entanto, muitos desses processos foram alvos de apelação e, ainda hoje, parte dos condenados luta para reverter as sentenças. A sensação de impunidade e a falta de uma responsabilização clara ainda causam indignação. E muitos consideram que a justiça para as vítimas ainda não foi plenamente alcançada. O massacre deixou marcas profundas na sociedade e no sistema prisional brasileiro. Ele se tornou um símbolo da violência policial e do desprezo do Estado pelas vidas dos presos. A resposta violenta ao motim contribuiu para a estruturação de facções criminosas que, a partir dali, alegaram defender os direitos dos presos e se posicionar contra o Estado. A tragédia do Carandiru também impulsionou a criação de leis e políticas voltadas para os direitos humanos e o monitoramento da ação policial. Embora a impunidade tenha prevalecido para muitos envolvidos, o massacre continua a ser lembrado como um marco que expôs a necessidade de uma reforma urgente no sistema carcerário e no modelo de segurança pública brasileiro. O massacre do Carandiru permanece um evento crucial para a compreensão do sistema prisional e das políticas de segurança pública no Brasil. Ele destaca a importância de se tratar os detentos com dignidade e humanidade e de repensar o papel da polícia em ações de contenção. Mais de 30 anos depois, o massacre continua a inspirar discussões sobre a reforma do sistema penitenciário e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária, onde os direitos humanos sejam respeitados em todas as esferas.